Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 14 a 16 do livro de 2 Reis, versículos 1 a 4 do capítulo 14. Em 796 a.C., Amazias começou a reinar em Judá e reinou até 767 a.C. Ele foi aprovado pelo autor deste capítulo de 2 Reis, mas há a ressalva de que os lugares altos, que eram lugares de adoração a Deus, mas que não eram considerados lugares corretos, eles ainda existiam. Versículos 5 a 6 do capítulo 14. Amazias obedeceu à lei mosaica quando puniu os assassinos de seu pai, mas não tocou nas famílias deles. Versículo 7. O ressurgimento do poder israelita começou de fato com Jeoás e Amazias. Da parte de Judá, isso envolveu uma reconquista bem-sucedida, porém brutal, de Edom. O Vale do Sal provavelmente ficava ao sul do Mar Morto. Sela, ou Selá, era uma fortaleza de Edom, situada a uns 300 metros de altura em uma montanha perto de Petra. Versículo 8. Embora as razões para a presunção de Amazias fossem mais complexas, 2 Reis sugere que ela surgiu do orgulho e da arrogância por sua vitória sobre Edom. Já no livro de Crônicas, atribuem a presunção de Amazias à sua rejeição da vontade de Deus e à sua idolatria. Versículo 9. Alguns entendem que a fábula de Jeoás revela a contrariedade de Amazias, motivada pela rejeição de Jeoás de um pedido de aliança de casamento entre ambos. Versículos 10 a 14. Jeoás não queria guerrear contra Amazias, mas este insistiu e os resultados foram desastrosos para Judá. Jeoás derrubou a metade ocidental do muro norte de Jerusalém e em seguida saqueou a cidade. Versículos 19 a 21. Amazias fez trapalhadas políticas e militares, caiu na idolatria, e os historiadores concordam que ele e seu filho foram corregentes por anos. Seu assassinato provavelmente tinha a ver com essas trapalhadas e com a idolatria. Assim, seu filho, chamado Azarias ou Uzias, reinou sozinho após sua morte. Versículo 22 do capítulo 14. Elate era um porto marítimo construído no Golfo de Acaba, que foi usado pela primeira vez por Salomão para fomentar o comércio marítimo com outras nações. Visto que Amazias derrotou os edomitas, seu filho Azarias foi capaz de reconstruir Elate e usá-la novamente como um porto de Judá. Versículos 23 a 25. Jeroboão II reinou entre 793 a 753 a.C. É provável que ele tivesse sido corregente com seu pai, Jeoás, por 11 anos. Política e economicamente falando, Jeroboão II foi um dos monarcas mais bem-sucedidos em toda a história do Reino do Norte. Ele forçou os sírios a retrocederem de Damasco para a Síria Central e também expandiu o território de Israel na direção do Mar Morto. Jeroboão II expandiu as fronteiras de Israel para o sul, no lado oriental do Rio Jordão, as terras de Amon e de Moabe. Jeroboão II controlou mais terras do que qualquer rei anterior do Reino do Norte. Versículos 26 e 27 do capítulo 14. Deus concedeu livramento aos israelitas por meio de Jeroboão II por causa do grande amor e misericórdia do Senhor, não por causa de Jeroboão II, que andou nos caminhos errados. Deus interveio para evitar que o seu povo desobediente fosse totalmente aniquilado. Deus não tinha decidido apagar o nome de Israel de debaixo do céu. No Antigo Oriente, os nomes eram apagados das inscrições como um sinal de rejeição ou perda de poder. Agora nós vamos estudar o capítulo 15, versículos 1 a 7 do capítulo 15. Uzias ou Azarias começou a reinar em 767 a.C. Ele tinha 16 anos e provavelmente tenha sido corregente por muitos anos com seu pai Amazias, que foi capturado por Jeoás de Israel. Como outros reis de Judá, ele andava nos caminhos do Senhor, mas não havia removido os lugares errados de adoração a Deus, já que o lugar certo era o templo. Ele reinou 52 anos, mas em corregência com seu filho Jotão.
já que foi acometido por lepra e não poderia circular livremente, segundo a lei mosaica. Jotão agiu como rei quando Azarias ficou incapacitado e tornou-se rei quando Azarias morreu. Em 2 Crônicas 26, vemos o motivo da lepra de Uzias. Ele se tornou arrogante e realizou uma tarefa que só era permitida aos sacerdotes. Versículos 8 a 12. Zacarias foi o último rei da dinastia de Jeú e começou a reinar em 753 a.C. e reinou por 6 meses. Ele era descendente de Jeú da 4ª geração, portanto, seria o último descendente de Jeú, segundo a palavra do Senhor em 2 Reis 10, versículo 30. A morte de Zacarias precipitou um longo conflito pelo poder, que envolveu uma série de revoluções e contra-revoluções. Incluindo Zacarias, Israel teve 4 reis diferentes em apenas 13 anos. Versículos 13 a 16 do capítulo 15. Salum começou a reinar em 752 a.C. e reinou 1 mês. Menahem saiu de Tirza, que era a antiga capital do reino de Israel, foi até Samaria, que era naquela época a atual capital, e matou Salum. Versículos 17 a 22. Menahem reinou 10 anos. Pul era o nome do rei assírio Tiglat-Pileser. O império assírio ia fortalecendo-se cada vez mais, o que gerou uma nova situação política entre as nações pró-assíria, que queriam ser vassalos e fazer paz com a Assíria, e os contra a Assíria, os anti-Assíria, que queriam ir à guerra pela independência. Menahem se tornou pró-Assíria. Os anais de Tiglat-Pileser III afirmam que ele recebeu tributo de vários reis ocidentais, incluindo Menahem de Israel. Menahem usou seu relacionamento de vassalo com os temidos assírios para consolidar seu próprio governo sobre Israel. Essa subserviência voluntária de Israel à Assíria foi lamentada pelo profeta Oséias. Não está escrito de que Menahem faleceu, então pode ter sido de causas naturais, o que não valia a menção. Versículos 23 a 26 do capítulo 15. Pecaías reinou de 742 a 740 a.C. Peca era um alto oficial do Reino do Norte, que provavelmente fazia parte da facção anti-síria do Reino do Norte. Peca provavelmente era de Gileade, dado que 50 soldados gileaditas o seguiram. Peca pode ter reinado sobre Gileade antes de tentar derrubar Pecaías em Samaria. Versículos 27 a 31. Peca começou a reinar em Israel em 740 a.C. e reinou 20 anos. Tiglat-Pileser III atacou as cidades e regiões na parte norte do reino de Israel. Peca buscou ter um bom relacionamento com os sírios durante o seu governo, como uma maneira de se proteger das intenções dos assírios sobre o Ocidente. Porém, Tiglat-Pileser III também atacou a Síria. O Senhor estava reduzindo Israel em território e população, pois habitantes de Israel foram levados para a Assíria. Versículos 32 a 38 do capítulo 15. Jotão começou a reinar em 750 a.C. Ele se mostrou leal à aliança mosaica. A porta de cima da casa do Senhor também era chamada de Porta Superior de Benjamim e estava na parte norte do complexo do templo, voltada para o território de Benjamim. Rezim foi o último rei da Síria. A Síria e Israel tinham forjado uma aliança para combater os assírios e estavam preparados para forçar o rei de Judá a aliar-se a eles, invadindo Judá. Agora nós vamos estudar o capítulo 16, versículos 1 a 3 do capítulo 16. Acás começou a reinar por volta de 735 a 732 a.C. Acás foi o primeiro rei mau em Judá em um período de 100 anos. O pecado de Jeroboão I de construir centros de rituais religiosos em Betel e Dan foi seguido por todos os reis subsequentes de Israel.
Esses locais de culto no norte foram canais para trazer religiões estrangeiras ao Reino do Norte. No Reino do Sul, Acaz erigiu um altar estrangeiro em Jerusalém, e tal como fizera Jeroboão I, Acaz oficiou os sacrifícios inaugurais do novo altar. Acaz queimou seu filho em sacrifício, uma atrocidade vista em alguns dos povos vizinhos de Judá, embora essa prática tivesse sido declarada ilegal pela legislação mosaica. Em sua conduta, Judá estava se tornando idêntica às nações que Deus havia expulsado da terra de Canaã, para que os israelitas pudessem habitar na terra. O povo de Judá estava traindo seu chamado divino como reino de sacerdotes e nação santa. Versículos 5 e 6. Os reis da Síria e de Israel queriam submeter o rei de Judá à força ao controle deles, para que pudessem apresentar uma frente unida contra a Assíria. Foi nessa crise que o profeta Isaías interveio, aconselhando o indeciso rei Acaz. Isso foi em Isaías 7, versículos 1 a 17. Azarias havia conquistado Elate para Judá em 2 Reis 14, versículo 22. Porém, Rezim, rei da Síria, a tomou de Judá e os sírios passaram a morar lá. Versículos 7 a 9. Acaz, tal como vários reis antes dele, tentou comprar a segurança com o pagamento de um grande tributo, dado como suborno a uma potência estrangeira. Com isso, Judá se tornou vassalo da Assíria por cerca de um século. Por meio do rei da Assíria, a nação da Síria foi destruída, e essa destruição cumpriu as profecias tanto de Isaías em Isaías 7, versículo 16, como de Amós em Amós 1, versículo 5. Versículos 10 e 11 do capítulo 16. A sujeição de Acaz à Assíria renovou o conflito entre prudência e lealdade ao Senhor Deus. Embora nem sempre obrigatório, o princípio geral era que o vassalo aceitava os símbolos cultuais do soberano como sinais de obediência ao país soberano e ao Deus desse país. Nessa cosmovisão pagã, o Senhor Deus era tratado como um Deus local que, com Judá, também tinha se sujeitado a Assur, o principal deus assírio, e tinha o privilégio de fazer parte do conselho divino de Assur. O Senhor Deus poderia até dar profecia aos assírios, especialmente quando apropriados aos propósitos assírios. Diferentemente da idolatria voluntária de Amazias com os deuses de Edom, a idolatria de Acaz foi imposta a ele por sua sujeição à Assíria. O altar importado de Acaz constituía o símbolo cultual de sua submissão ao principal deus da Assíria. O sacerdote Urias representava a cumplicidade de alguns sacerdotes e levitas nessa corrupção religiosa. Versículos 12 e 13. Acaz assumiu todas as suas responsabilidades religiosas para com o principal deus pagão da Assíria, embora ele também tivesse tempo para outras divindades pagãs. Acaz, representando o povo hebreu, participou dos rituais religiosos no altar de Assur. Acaz considerava de grande importância para o seu reinado a construção desse altar estrangeiro. Versículos 14 e 15 do capítulo 16. Acaz moveu o altar de bronze do Senhor Deus a um lugar menos central no templo para dar proeminência ao altar do deus Assírio. Acaz perverteu o altar antigo do seu uso normal e preferiu empregá-lo para ritos de adivinhação, uma prática estrangeira mediante a qual os sacerdotes tentavam predizer o futuro, examinando as entranhas dos animais sacrificados. A adivinhação era rigorosamente proibida em Israel. Versículo 17 do capítulo 16. O bronze era um artigo valioso. Acaz retirou o bronze das armações sagradas do templo e dos pés do mar de fundição para pagar tributo aos assírios. Versículo 18 do capítulo 16. Foi retirada da casa do Senhor
a estrutura coberta para uso no sábado e a entrada real pelo lado de fora, pois todos os símbolos de independência política e religiosa tinham de ser suprimidos. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 14 a 16 do livro de 2 Reis.